Olá meus amigos, olá minhas amigas, concurseiros, concurseiras, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje nosso 40º encontro, ainda estudando os incisos do artigo 5º da Constituição, como eu já disse, dada a importância desses incisos nas provas dos concursos, dada a quantidade de informações que nós podemos retirar daí, tá? Hoje nós vamos dar continuidade, mas antes, aquele breve resumo, eu gostaria de falar apenas do princípio da não culpa ou princípio da presunção da inocência. É importante que vocês tenham em mente, e eu estou frisando isso porque isso cai na prova do concurso, se existe diferenciação entre um e outro. Há doutrina que diferencia em razão de um estar contido na Constituição e o outro não, e a doutrina que diz que são a mesma coisa, na verdade é só uma diferença de nomenclatura. Assim, podemos iniciar a aula de hoje, onde nós estudaremos os incisos 58, 59 e 60 do artigo 5º da Constituição. Vamos então à leitura deles para que depois possamos esmiuçar as principais informações. Garantias processuais. Esses incisos vai trazer como ideia principal a ideia de garantias processuais. Inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. E inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Vejam, todos esses incisos tratam de garantias processuais. É como se fossem garantias processuais mínimas ao indivíduo que é processado pelo Estado. Assim, vamos dar início à verificação das principais nuances de cada um destes incisos. Primeiro deles, a identificação criminal. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que nós vamos extrair daqui e quais as informações importantes? Regra geral. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Em hipótese alguma, aquele que se identificou civilmente, por exemplo, apresentando sua identidade, sua cédula de identidade, ou RG, ele não deverá ser submetido à identificação criminal. Exceções. São exceções previstas na Lei 12.037 de 2009. Existem alguns concursos onde cai a lei especificamente, e aí é importante conhecer todas as exceções à regra de que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. No entanto, há concursos que não trazem essa exigência, e aí é só importante se conhecer a regra geral. Por óbvio, caso o candidato saiba pelo menos um exemplo onde não será o indivíduo que, mesmo identificado civilmente, será submetido à identificação criminal, ele já se diferencia dos demais concorrentes, dos demais candidatos. Vamos então verificar quais seriam essas exceções. Vamos lá, primeira delas, rasura ou indício de falsificação. Havendo rasura no documento ou indício de que houve alguma falsificação, o indivíduo, mesmo apresentando o RG, ele deve sim ser identificado criminalmente, para verificar a existência de alguma irregularidade com aquele documento. Ainda, insuficiente para a identificação. Vamos imaginar que o indivíduo apresenta o documento e aquele documento não é suficiente para identificá-lo, não apresenta as informações necessárias para identificá-lo. Indiciado portar documentos distintos. Há casos, sobretudo no direito penal, onde o indivíduo possui documentos distintos, um documento com uma determinada informação e outro documento com outra informação. Nesse caso, ele deve sim ser identificado criminalmente para que qualquer dúvida seja sanada. Identificação essencial às investigações policiais. Aquele indivíduo contumaz, praticante de crimes, aquele indivíduo que acaba vivendo do crime, para usar uma palavra mais simples, ele pode ser sim identificado criminalmente, mesmo identificado civilmente, havendo que o delegado de polícia ou aquele responsável pela identificação justificar essa identificação e basear nela na essencialidade das investigações policiais.
Ainda, constar dos registros policiais diferentes qualificações é aquele indivíduo que tem vários RGs, ou aquele estelionatário, por exemplo, que tem um RG com um nome e um RG com outro nome, ele deve ser identificado para que se identifique qual o documento correto. E ainda, o estado de conservação, a distância temporal ou outra situação que impossibilite a identificação. Aqui é o caso, por exemplo, daquelas pessoas que tiram o documento de identidade, o RG, quando ainda não são alfabetizadas. E aí vem a inscrição no documento de que ela não alfabetizada e, dado o lapso temporal, por vezes elas têm que tirar um outro documento. Se não o fizerem, caso haja necessidade, será identificada criminalmente para que não tente se passar por outra pessoa ou tente parecer uma outra pessoa. Essas são as exceções trazidas pela lei, que é de 2009. Importante conhecer quando há a exigência no edital do concurso. Caso não haja essa exigência, é importante conhecer um exemplo. O exemplo mais fácil é a hipótese de rasura ou falsificação. Continuando. Falaremos agora da ação penal privada subsidiária da pública. Vocês bem sabem que nós temos a ação penal pública e a ação penal privada. Aqui nós estamos falando da ação penal privada subsidiária da pública. E vamos verificar o que fala novamente o inciso 59. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Veja, uma ação deve ser intentada pelo Ministério Público, deve ser dado início a essa ação pelo Ministério Público. Caso não faça, dentro do prazo legal, nasce o direito a que o indivíduo ingresse com essa ação. Isso é ação penal subsidiária da pública. Vamos entender essa dinâmica através de um esquema. Primeiro ponto, nós temos a infração penal. Aconteceu um determinado crime. Vamos imaginar que aconteceu, por exemplo, um roubo e o indivíduo fora preso em flagrante. Há aqui uma vítima e nós temos também o Ministério Público. O inquérito é relatado e encaminhado ao Ministério Público, que deve então oferecer a denúncia. No entanto, vamos imaginar a situação em que o Ministério Público permanece inerte durante um determinado lapso temporal. Infração penal, indivíduo preso, o Ministério Público deve oferecer a denúncia, não oferece e permanece inerte durante um determinado lapso temporal. Ele permanecendo inerte, para que não decaia o direito do indivíduo ingressar com essa ação, o indivíduo, nascendo o direito à ação subsidiária, dá prosseguimento a essa ação e essa ação então tem continuidade. Veja, são várias situações que acontecem para que nós possamos chegar a essa ação penal privada subsidiária da pública. A infração penal, a parte tem interesse em processar, o Ministério Público, que é o responsável por oferecer a denúncia, não o faz, dentro do lapso temporal que ele deve fazer. Nasce então o direito à ação privada subsidiária da pública e o indivíduo dá prosseguimento a essa ação. Ação penal privada subsidiária da pública, é assim que ela acontece, é assim que ocorre. Vamos repassar um pouquinho de novo com mais calma. Infração penal, o indivíduo preso, há interesse do Estado em que esse indivíduo seja processado. Inquérito relatado, chega ao Ministério Público. O Ministério Público deve oferecer a denúncia. Não o faz dentro do lapso temporal que deveria fazer. Nasce o direito à ação subsidiária da pública e o indivíduo dá prosseguimento à ação, prosseguimento ao processo. Isso é ação penal privada subsidiária da pública. Vocês terão a oportunidade de verificar mais informações sobre isso quando estudarem processo penal. Continuando, próximo à garantia processual, contida no inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. O que nós vamos extrair daqui? A ideia de que a publicidade é a regra e que, em determinadas situações, pode haver a restrição dessa publicidade. É o que está contido no próximo slide. Regra geral é a publicidade.
dever de motivar as decisões. Veja, a regra geral da publicidade nos processos, dos atos processuais, está ligada diretamente ao dever de motivar as decisões, contida no artigo 93 da Constituição, que com certeza os senhores já tiveram oportunidade de ler. Então, a regra geral é a publicidade, está ligada diretamente ao dever de motivar as decisões, contidas no artigo 93 da Constituição Federal. No entanto, nós temos as exceções, que é a defesa da intimidade ou o interesse social. Vamos trazer exemplos. Eu disse algumas aulas atrás, quando falamos especificamente da intimidade, que vamos imaginar a situação de uma senhora de idade que foi vítima de um crime sexual. Caso as fotos dessa senhora sejam divulgadas, isso trará um constrangimento a ela muito maior do que um benefício. Então, na defesa da sua intimidade, rompe-se com a publicidade e promove-se o sigilo dos atos processuais. Ou seja, a regra geral, que é a publicidade, deixa de existir. Ainda, quando houver interesse social. Quando falamos de interesse social, o que nós podemos pegar como exemplo? Vamos imaginar um crime grave, onde há interesse de diversas pessoas em ter acesso àquelas informações. No entanto, há interesse social de que as fotos, em razão de se tratar de um crime bárbaro, não sejam divulgadas, para que não traga à sociedade mais pânico e medo. No interesse social, então, rompe-se com a regra geral, que é a publicidade, e mantém-se o sigilo dos atos processuais em um determinado processo ou naquele processo específico. Essa é a ideia de defesa da intimidade ou interesse social. Continuando, com isso nós chegamos ao final da aula e espero que vocês tenham entendido o conteúdo da aula de hoje, onde nós tratamos das garantias processuais. Caso tenham dúvidas, podem enviar para a gente. Não deixem de ler a Constituição, é fundamental e por vezes vai resolver muitos questionamentos que se apresentarem nos concursos. Está aqui os meus contatos, mandem suas dúvidas. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.